Olá, amigos. 6h20 está no ar. Hoje, para discutir, para mostrar e expor um assunto bem relevante na atualidade, vamos falar sobre a relação, a situação fiscal do Estado de Minas Gerais. E para isso, nós convidamos o engenheiro Marco Antônio Castelo Branco, a quem eu passo a palavra para fazer uma breve apresentação e um breve currículo. Muito obrigado, boa tarde. Eu sou engenheiro metalurgista da turma de 1983 da Universidade Federal de Minas Gerais e fiz minha carreira toda no setor industrial, basicamente na siderurgia, trabalhando em empresas primeiramente multinacionais. Trabalhei na Mannesmann e depois na Vallourec Mannesmann, onde atingi inclusive o cargo de direção. Depois tive a oportunidade de trabalhar na Uzi Minas e o privilégio de fazer parte da equipe do governador Fernando Pimentel, quando ele assume em 2015, que me convidou para dirigir a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais e que me deu um pouco de experiência no setor público. Eu não sou economista, mas eu acompanho a realidade econômica do Brasil, do estado de Minas Gerais. Fiquei surpreso com um convite para falar sobre a situação fiscal de Minas Gerais, mas vou dar aqui a minha contribuição e como eu entendo que as discussões a nível técnico e a nível político estão sendo conduzidas e que poderiam ser conduzidas. Marco Antônio, a situação fiscal de Minas, a dívida que aí está, de onde ela veio e como e para onde é que ela vai? Essa é um problema que a gente não consegue analisar só do ponto de vista técnico dos empréstimos que o Estado de Minas Gerais fez ao longo do período pós-redemocratização. Eu sugiro, inclusive, àqueles que estão nos ouvindo, que consulte a página do Estado das Coisas, www.estadodascoisas.com.br, que foi um site que nós criamos por ocasião da última campanha eleitoral para governador e que tem vários artigos que tratam desse assunto. Mas, de uma maneira resumida, a dívida que Minas Gerais possui hoje, que é uma dívida impagável, ela é fruto também de escolhas políticas. E ela se acentua muito quando foi feita a renegociação logo após o Plano Real, no governo do Eduardo Azeredo, onde o governo federal assume determinados passivos dos bancos estaduais e impõe uma condição de pagamento que é absolutamente impossível de ser atendida, ao fixar, por exemplo, um juro real de 8% acima da inflação, que depois começa a ser reduzido, mas hoje ainda está inflação mais 4%. Isso é um juro irreal, porque a taxa de crescimento médio da economia do país e de Minas Gerais é em torno de 2%. Ou seja, a arrecadação tende a crescer junto com a economia. Inflação mais 2%. Como é que o Estado pode pagar uma dívida que é corrigida de inflação atualmente mais 4%? Então, é essa tirania que reflete as relações pouco democráticas num país federativo que foi implantada basicamente no governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, vem permanecendo até hoje e passou, inclusive, a fazer parte da ideologia dos funcionários do governo federal, aqueles que são e que permanecem porque são concursados e que acham que tem de ser assim mesmo. Quer dizer, existe uma entronização nas cabeças das pessoas que os estados federados, Minas Gerais em particular, que tem realmente de ser colocada no garrote e espremida até o fim para pagar a dívida com o governo federal. Eu sei que ela não é
pagável, isso é impossível se pagar uma dívida que é corrigida a uma taxa superior ao crescimento médio da economia. E ainda tem um ditado que diz, isso não é um problema da federação, isso é específico de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. Isso é inverdade. Todos os estados têm esse tipo de problema. Aqueles que têm uma participação maior na economia sofrem mais, que são os estados do Sul e do Sudeste. E se não houver uma alteração do entendimento da relação do governo federal, da União com os estados, esse problema vai perdurar. Já perdura desde 1997 e vai continuar por mais muitos anos, deixando a administração e os governos dos estados à mercê da tecnocracia da União e também das opções políticas do governo federal. Você disse a questão federativa. Cada estado tem uma dívida diferente. Como acertar vamos dizer, essas dívidas com o governo federal com dívidas tão diferentes? Como é que é possível fazer isso? Olha, porque, na verdade, essas dívidas são feitas com o governo federal, que, por sua vez, paga isso ao mercado e outras instituições. Então, não pode deixar de ser pago, né? Quer dizer, por isso que a gente diz que a gente já pagou, né? Ou seja, aquilo que Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo deixam de pagar, e a União, que é avalista, é obrigada, por exemplo, a fazer o pagamento, quem que vai, no final das contas, responder por esse pagamento que a União está fazendo do lado dos estados? É o cidadão. É o cidadão de Minas Gerais, mas é o cidadão dos outros estados. O que se tem? Isso é um problema federativo? Sim, é um problema federativo porque abarca todo mundo. A relação do governo federal com os governos dos estados. Ela é uma relação autoritária? Sim, ela é autoritária. Ela é autoritária e a autoridade é exercida pelos técnicos e pelos aqueles que ocupam postos, digamos assim, estáveis no governo federal e no governo estadual. E é uma luta, medição de força entre a tecnocracia e a política. Olha o que aconteceu recentemente. A proposta do PROPAG, o plano de refinanciamento das dívidas, que está sendo encaminhado pelo presidente do Senado para ser deliberado no Congresso Nacional, ela nasceu de uma discussão política em Minas Gerais, num seminário organizado ano passado, em setembro, outubro, se eu não me engano, cujas conclusões foram abraçadas pelo presidente da Assembleia Legislativa e levadas para o Senado. Uma posição política, dizendo o seguinte, que existe alternativa, não existe uma ditadura da não alternativa como a tecnocracia federal, quer dizer, olha, não tem outro jeito a não ser vocês cortarem na carne. Vocês vão ter de se espremer para pagar os juros. Essa é a tese que a gente sempre escuta, não tem alternativa. Tem alternativa. E é uma alternativa política, igual àquela que começou a ser formulada aqui em Minas Gerais, dentro da Assembleia, e levada para o Senado. Vamos falar duas coisas. Primeiro, qual que é o tamanho da dívida hoje da União? Qual que é realmente o tamanho? 8 bilhões de reais, mais ou menos, estou falando em números arredondados, para um PIB de 11 trilhões. Está em torno de 7% a 8% do PIB. Uhum. Quanto que os estados, todos eles, têm nesse montante dos 8... Você falou 8 bilhões? 8 bilhões, né? 8 bilhões, que corresponde a 8% da dívida federal. Deixa eu fazer as contas, porque o nosso PIB é 10 trilhões, então é 80 bilhões, se eu não me engano. Desculpa, a dívida total da União, 80 bilhões, 8% do PIB, e os estados têm 10% desses 8%. Tá certo?
Quer dizer, 10% da dívida pública está com todos os estados e municípios. A dívida de Minas Gerais com a União é em torno de 165 bilhões de reais. O total de todos os estados da federação devem 800 bilhões de reais. 800 bilhões de reais é o total. E esse total é pouco mais de 10% de tudo que a União deve para o mercado. Ou seja, os estados têm uma participação pequena no total da dívida pública nossa. E o que acontece? Isso hoje poderia ser resolvido politicamente, mesmo que a União tivesse falado assim, eu vou perdoar essas dívidas de tal maneira que eu vou permitir que os estados comecem a fazer os investimentos em infraestrutura que, se os estados não fizerem, a União é que vai ter de fazer. Sim. A União vai ter de fazer ou vai ser dado para o setor privado e o contribuinte vai ter de arcar com esses investimentos pagando tarifas de serviço público muito caras. Quando a gente discutiu em Minas Gerais como reduzir essa dívida pública de Minas Gerais, que é impagável, de 165 bilhões de reais, nós fizemos aí um raciocínio de preservar as empresas oferecendo em pagamento para a União, porque o governo de Minas Gerais estava ameaçando vendê-las todas ao preço, digamos assim, subavaliado, como nós acabamos de ver em São Paulo com a privatização da Sabesp. Sim. A proposta que saiu daqui de federalização, que a gente passou a chamar de federalização, e que foi incorporada no PROPAG como uma das medidas a serem utilizadas pelos estados que assim quiserem, é uma alternativa que não é uma obrigação, é uma possibilidade. E só veio de Minas Gerais essa sugestão diante da ameaça do governo Zema de fazer uma venda a um preço muito baixo e gerando um processo de pauperização dos mineiros ao perder patrimônio num processo de venda para o setor privado. Era melhor, então, que vá para a União. Sim. E sempre teve na discussão a possibilidade do Estado recomprar essas empresas estatais, desde que acordados os termos. Ou você ia pagar a dívida com essas empresas, avaliadas ao preço de mercado, que não é difícil, igual, apesar do governo federal dizer que é impossível, que é muito complicado, e cria várias dificuldades, que parece que o governo federal não quer receber. Os técnicos do Ministério da Fazenda criam dificuldades para uma composição política. Sim. Sempre foi pensado e faz parte da discussão política que foi feita a possibilidade do Estado de Minas Gerais recomprar essas empresas da União em condições a serem definidas antes da venda para a União, antes de entregá-las para a União. Eu acho que, dos males, o menor. Ao invés de ter um projeto de regime de recuperação fiscal igual foi proposto pelo governo Zema, que significaria não resolver o problema e adiar essa enorme dívida, que poderia chegar a 200 bilhões de reais no final do governo dele, de fazer o seguinte: vamos encontrar um caminho que seja menos ruim para o povo de Minas Gerais. Continua sendo uma saída também recessiva. Qual seria a forma de fazer uma saída que o desenvolvimento fosse o protagonista do processo e, portanto, a engenharia tivesse aí o seu papel? Para pagar essa dívida, Francisco, a gente precisa crescer o país, precisa investir.
Só o investimento vai trazer mais receitas que vão permitir aumentar a arrecadação dos estados, que vão ter dinheiro, então, tanto para fazer investimento quanto para pagar a dívida. É importante dizer que os estados são normalmente superavitários, não são todos, mas são superavitários ao contrário da União. E o mais importante, a dívida foi criada no processo de estabilização econômica, com a imposição de juros reais muito elevados e principalmente retirando dos estados, principalmente de Minas Gerais, mas não só Minas Gerais, a capacidade de arrecar, tributando a exportação de produtos semi-manufaturados, que antes da Lei Candir, todos os estados podiam tributar a exportação de semi-elaborados. É importante dizer que a Constituição sempre garantiu zero de impostos na exportação dos produtos industrializados. Nós perdemos a capacidade de tributar a exportação de pelota de minério de ferro, de farelo de soja, de produtos semi-elaborados e ficamos com a dívida. Então, você aumenta a dívida com juros reais muito altos e tira a capacidade dos estados de ter receita ao isentar o ICMS sobre a exportação do semi-elaborado. Esse é um problema, e principalmente de Minas Gerais. Por quê? Porque perdemos a capacidade de tributar, mas geramos superávites em dólares. Minas Gerais exporta muito e importa pouco. Todo esse superávit em dólar ficou com a União e não tem nem nada de contrapartida para Minas Gerais. Eu fiz um levantamento de 2003 a 2022, Minas Gerais gerou 361 bilhões de dólares de superávit. De superávit, exportação menos importação. Onde que ficaram esses dólares? Estão lá com a União. Qual que é a contrapartida para um estado exportador que não pode nem tributar a exportação de semi-elaborados, que é o nosso caso? Nenhuma contrapartida. A contrapartida poderia ser redução dos juros, dar um abatimento na dívida. Essa seria a contrapartida que resolveria, em parte, o problema da dívida sem gerar a recessão ou esse fiscalismo maluco que o próprio Propag diminui, mas não resolve. Essa seria a saída, assim, de ter um desenvolvimento sem ter essa obrigação de arrochar e de pagar a dívida a custo do não investimento. Ok. Nosso tempo já esgotou. Esse assunto é vasto, mas eu sei que nós vamos voltar a falar nele. E eu queria agradecer aos engenheiros estatutários, seletistas, autônomos, mesmo os desempregados que nos assistem, que vocês sigam a gente nas redes sociais. Certo? Nós estamos aqui, o Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais está presente para defender a engenharia, os engenheiros, e nos nossos canais da rede você vai encontrar como falar com a gente, e fique atento aos nossos programas que vão levar você às informações mais verdadeiras que muitas vezes não é passado para você. Obrigado e até lá.